aprender um pouquinho mais sobre selantes de fósforas e fissuras? Bom, os selantes, eles são considerados materiais adesivos que atuam penetrando nas fossas e fissuras, criam uma barreira mecânica nessa superfície. Então, vamos olhar essa foto aqui? Então, nós temos nossas fossas e nossas fissuras, tá? Esse dente aqui, imagine um primeiro molar permanente do Joãozinho. Joãozinho está com esse dente em erupção. Joãozinho vai para o consultório de vocês, mas ele tem uma característica de não ter uma boa higiene oral. Joãozinho também tem uma alimentação mais desregrada, relacionada principalmente ao consumo de carboidratos e doces. E vocês se preocupam com aquele primeiro molar permanente do Joãozinho que está em erupção e que tem características próprias de sua anatomia. E nesse momento, levando várias coisas em consideração, vocês vão optar por fazer o quê? Um selante. O que seria esse selante? Esse selante seria, então, essa barreira mecânica que vocês colocaram aqui, ó. E isso impede que as bactérias se agreguem às superfícies, né, de fósforas e fissuras que elas tinham antes. Diminui a retenção de alimentos, porque essa área aqui ó, fica lisa, como dá para você ver nessa foto. Então, fica extremamente liso, diferente daqui, ó, que tem rugosidades e que é fácil de ficar aderido. Então, dessa forma, os selantes são nossos aliados, muito aliados, né? Para quando a gente está trabalhando e pensando em prevenção da cárie dentária na infância. Uma, né, das referências que eu utilizei nessa aula foi do Manual de Referências da ABO, de Odontopediatria, que trabalha com a utilização dos selantes. Nesse manual de referência da odontopediatria que a gente tem, eles comentam como que foi a introdução dos selantes, como que seria a sua utilização, tudo com níveis de evidência científica, tá? Então, eles acabam trabalhando inicialmente, que eles foram introduzidos na década de 60, então pensem, né? Já temos há muito tempo o desenvolvimento e o início dos selantes para a utilização de prevenção de cárie. E eles têm dois materiais utilizados. Ou eles vão ser a base de ionômero de vidro, cimento de ionômero de vidro, ou eles vão ser a base de resina. Então, nós temos hoje esses dois materiais no mercado. Os ensaios clínicos randomizados e uma revisão sistemática indicam que os selantes são efetivos para prevenir lesões de cárie de fossas e fissuras. Então, é aquilo que a gente comentou. É uma barreira mecânica nas fossas e fissuras e previne a cárie dentária, né? Então, ele tem efeito efetivo para prevenir essas lesões. Sugere-se ainda que os selantes promovam a paralisação da lesão incipiente de esmalte. Por quê? Lembrem da primeira foto que eu mostrei para vocês? A gente tinha, então, nossas fossas e nossas fissuras com ranhuras, com penetrações maiores, e ali ficaria fácil de ficar o nosso biofilme automaticamente, junto com as nossas bactérias, iniciar o processo de desmineralização e acabar levando as manchas brancas, início de cárie, progredindo para esmalte e invadindo dentina posteriormente. Quando a gente utiliza os selantes, a indicação dos ensaios clínicos e revisões que nós temos até hoje é que eles vão até mesmo não só utilizar para prevenir, mas também eles ajudam a paralisar essas lesões incipientes em esmalte. Por quê? Depois de uma boa profilaxia, imaginem aquela mancha branca ou microcavidades no esmalte. Depois de uma boa profilaxia e remoção total daquele nosso biofilme, a gente vai aplicar o selante e vai fazer com que mais nada do meio externo entre em contato com o meio interno. O selante cria uma barreira. E essa barreira nos auxilia na paralisação dessas lesões. Então, a ideia e a intenção é essa. Considerando os selantes como um tratamento não invasivo de lesões de cárie, restrita ao esmalte,
Sua efetividade no controle da progressão da lesão de cárie após 5 anos é em torno de 70% se comparado a quem não fez o selamento. Então, ele é muito efetivo no controle da progressão da lesão. Então, aquela manchinha branca, se aplicado um selante bem aplicado, paralisa essa lesão em torno de 70% após 5 anos, ou seja, olhem quantas crianças nós vamos estar ajudando e quanta diminuição da cárie dentária estará envolvida com isso. Então, é muito interessante utilizar os selantes. E aqui eu trago bem claro que os selantes que nós vamos falar hoje são todos não invasivos. Nós não fazemos mais selantes invasivos, de usar uma broca, abrir o esmalte e colocar. Não, ele é não invasivo, ok? Lembre, odontologia minimamente invasiva. Então, para essas lesões restritas ao esmalte, olha aqui, ele está indicado como um tratamento de lesões de cárie. Então, perfeito, ele vai lá, ele vai tratar, vai fazer essa barreira mecânica, vai impedir que o meio externo se comunique com o meio interno, então vai reduzir a progressão dessa lesão. Na verdade, não é nem reduzir, é paralisar, se ele for bem aplicado. O selante, como eu falei para vocês, tem dois tipos. Tem o selante resinoso e tem o selante à base de ionômero de vidro. O selante resinoso, vocês já imaginam, ele tem resina na sua composição, certo? Se ele tem resina na sua composição, o que a gente aprendeu na dentística? Que isso é um meio hidrofóbico, medo de água. Portanto, eu preciso de um isolamento absoluto para utilizar meu selante resinoso. No meu cimento de ionômero de vidro, ele não é tão sensível assim, e aí eu posso utilizar um isolamento relativo. Só que quando eu falo que eu posso utilizar um isolamento relativo, eu quero deixar bem claro para vocês que é um bom isolamento relativo. Não é um isolamento relativo mais ou menos. Não é nadar em água. Nunca isso vai ser permitido, nem no resinoso, nem no ionomérico. O que a gente está falando é possibilidades diferentes, principalmente para aquele dente que está em erupção. Lembram do caso do Joãozinho? Eu falei do dente que estava em erupção, primeiro molar permanente, vocês queriam colocar ionômero. É fácil isolar um primeiro molar permanente em erupção? Não. Por quê? Começa lá pela anestesia, achar um bom grampo que se adapte a esse dente. Muitas vezes a gente não consegue. Não conseguindo, eu não vou deixar de prestar o atendimento ao paciente. Então, eu vou utilizar um isolamento relativo e usar um ionômero de vidro no dente do Joãozinho, sem problema nenhum, tá bom? Esse quadro, ele está lá no Manual de Referência de Odontopediatria e ele vai falando sobre o risco de cárie em relação à população. Então, como que é? No nível coletivo, no nível individual, nos dentes e nas superfícies. Eu vou trabalhar a parte dos dentes e das superfícies com vocês, porque é onde a gente vai usar o nosso selante. Então, relacionado aos dentes, ele fala da macromorfologia, permite um maior acúmulo, dificuldade de remoção de placa. Então, vamos lembrar daquela primeira foto lá do nosso molar permanente. Os molares permanentes, principalmente o primeiro molar, particularmente imediatamente após a erupção, já está com essa macromorfologia. Naquela criança que tem uma dieta cariogênica, uma higiene bucal deficiente. E, embora não haja evidências definitivas da efetividade em molares descidos, sugere-se benefício semelhante de molares permanentes para a utilização e aplicação dos selantes. Então, em superfícies oclusais, ele é utilizado quando tiver as fossas e fissuras, e em lesões incipientes no nosso esmalte dentário. E nós temos que pensar quando a gente aplica o nosso selante, certo? Por que a gente está aplicando esse selante? É porque essa criança tem um risco de, nesse local, desenvolver cárie.
Então, tudo começa com uma avaliação do nosso paciente, concordam? Nós não vamos sair aplicando selante em todos, nós temos indicações. Então, existe um momento crítico do dente quanto à suscetibilidade à doença cárie. Esse momento, pensem, é no irrompimento desse dente, quando ele está em erupção, ou é quando ele já está em completa oclusão com o antagonista? A gente sabe que é no momento do irrompimento e durante a sua erupção na cavidade oral que ele vai estar com maior possibilidade de desenvolver cárie. Porque quando ele já estiver em completa oclusão com o antagonista, muitas vezes a criança já está maiorzinha, já consegue se cuidar melhor, fazer uma melhor higiene, consegue mudar um pouquinho os hábitos de dieta e automaticamente até mesmo a oclusão com o antagonista já ajuda essa criança e esse dente, né, nos próprios movimentos de limpeza, fazendo com que não tenha tanta impactação de biofilme nesse dente, certo? Então, a efetividade dos selantes depende da sua retenção ao longo das fossas e fissuras. E tem sido reportado que eles são efetivos em torno de 50% em 5 anos. Quando eu falo que a efetividade deles depende da sua retenção, é porque eu estou falando que eu preciso que esse selante seja muito bem aplicado para que não tenha nenhum espaço de posteriormente a gente acabar muitas vezes quebrando esse selante ou ele saindo. Por isso que depois eu vou mostrar um passo a passo e vou falar da importância do bom cuidado na aplicação do selante, certo? Porque para ele ser efetivo, ele precisa ter boa retenção nesse dente. À medida que o tempo passa, pode ocorrer uma perda parcial ou até mesmo uma perda total do selante, porque ele vai desgastando. E o que indica uma necessidade de reavaliação periódica. Então, o paciente que vocês colocaram selante, não é para colocar selante e dizer tchau, João, agora nunca mais você vai ter cárie nesse dentinho, mamãe. Fique muito tranquila, o meu tratamento foi efetivo. Vocês vão falar isso para a mamãe, que o tratamento ele é efetivo se bem realizado, que vocês vão realizar da melhor maneira possível. Entretanto, não é por isso que não precisa cuidar da dieta, que não precisa escovar mais o dente, que não precisa retornar, porque ele, igual qualquer outro material colocado em nossos dentes, vocês sabem que precisa ter o quê? Controle, manutenção. Então, eu vou precisar dos retornos periódicos do meu paciente. Porque se muitas vezes, né, eu tiver uma perda, ou uma perda parcial, ou uma perda total desse selante, eu tenho que reaplicar esse selante. Senão, ali eu tenho uma área novamente exposta, né, à possibilidade de aumentar ou até mesmo de progredir a lesão cariosa. E os estudos falam que não há evidência da diferença entre o método de polimerização, ou seja, não tem diferença se eu vou utilizar um autopolimerizável ou um fotopolimerizável nos meus selantes, nos meus dentes. Ainda não se tem essa diferença, tá? Entre eles, portanto, todos eles, se bem aplicados e bem acompanhados, são sim efetivos. Não importa se é o resinoso ou se é o ionomérico. Mas, como a gente sabe que a gente tem 2 tipos, nós vamos trabalhar nos 2 tipos. Então, nos selantes resinosos, a gente tem vários no mercado. Gente, são muitas marcas, depende daquela que você melhor se adaptar para trabalhar. Hoje eu vou trazer o exemplo de uma marca só, tá? Então, lembram que eu falei que o isolamento ele tem que ser absoluto para o selante resinoso? Eu trouxe aqui uma alternativa e vou deixar um videozinho gravado durante essa semana sobre alternativas para isolamentos. E essa alternativa aqui é um mini-DAM. Vou explicar para vocês em um outro momento, tá bom? Mas então, digamos que a gente está lá com o nosso Joãozinho e a gente quer aplicar o nosso selante. Eu vou fazer o quê? Vou colocar o meu isolamento absoluto,
faço o condicionamento ácido segundo as recomendações do fabricante do ácido que vocês estiverem usando. E aí eu vou ter que esperar esse tempo de 15 ou 30 segundos, geralmente 30 segundos em esmalte. E eu vou remover esse ácido. Só que esse ácido que eu vou remover aqui, eu sempre indico para vocês, caso vocês vão utilizar o Minedan, claro, né? Remover com uma bolinha de algodão antes o ácido de lavar, para que diminua aquele gosto ruim, né, para as nossas crianças. Então, se utilizado o Minedan, eu sugiro sempre que se remova o ácido, depois lava e seca. Gente, eu não falei aqui antes, mas ó, imprescindível antes da utilização do ácido, que é profilaxia. A profilaxia ela pode ser com pedra pómez ou com pasta profilática, mas eu preciso de uma profilaxia, certo? Então, é isolamento, profilaxia, uso do ácido, lava e seca esse dente, tá? Depois de limpo e seco, tá lá nosso dentinho esperando, eu vou utilizar, e eu trouxe como exemplo, o Fluor Shield, tá? Sempre dispensar o selante em uma caixinha ou em algum local fora, para que, se vocês dispensarem em cima do dente, o que vai acontecer? Lembrem, igual vocês fazem às vezes no ácido, já não aconteceu no consultório de vocês? De a gente começar a levar o ácido, de repente sair muito. Porque muitas vezes essa nossa cânula aqui está trancada, travada, né? Alguma coisinha está impactando. Quando eu levo, olha a quantia que saiu um monte. Já pensou se tudo isso aqui sair em cima desse dente? Ele não é para ir nas cúspides. Ele é só para ir nos sulcos e nas fossas. Então, eu dispenso fora e com uma sonda eu pego um pouquinho dele e vou levando para realmente ficar só aonde eu quero utilizar. Aí eu coloco em todos os sulcos, fossas, fissuras do meu dente e polimerizo esse dente. Depois de polimerizado, ele está aqui pronto. Eu posso fazer testes de oclusão para ver se ele não ficou alto. Se ficou, eu tenho que desgastar, né? Lembrando que eu não queria que tivesse ficado alto, porque teoricamente eu só estou usando nos sulcos, fossas e fissuras. Mas às vezes, mesmo assim, ele fica alto. Então, eu preciso fazer o desgaste, né? Para o atendimento bom desse meu paciente. Depois disso, remove-se o isolamento e continua, certo? Continua com o quê? Com manutenção periódica preventiva. Esse dente, ele recebeu um selante, mas ele precisa voltar no consultório de vocês para vocês reavaliarem esse selante. E tem uma coisa que eu gosto de fazer muito depois da polimerização, que é pegar uma sondinha e testar aqui, ó, em todas as entradinhas das fossas e fissuras, para ver se eu não levanto nada dele. Será que ele ficou bem preso? Passo em cima a sonda, fico aqui no cantinho tentando ver se não tem nenhuma possibilidade disso aqui fraturar. Ah, não tem, ficou muito bem aplicado hoje. Então, perfeito. Ah, não, já vi uma falha. Volta, refaz essa falha. Isso pode acontecer, ainda mais em um momento que vocês estão começando a utilizar os selantes. Mas eles só vão ser efetivos se bem aplicados. Lembrem-se disso, né? Só vão ser efetivos se bem aplicados. Bom, e aqui a gente tem os selantes ionoméricos. Então, é o outro lado que a gente trabalhou, como muitas vezes nem tão sensíveis assim, né, à umidade. Nós temos nesses selantes ionoméricos também diversas marcas, diversos tipos de ionômeros, né? E a gente vai trabalhar aqui, sem trabalhar com marca, mas mostrando para vocês a sequência clínica de aplicação. Então, eles começam igual o nosso selante resinoso, sempre com profilaxia, ok? Então, a profilaxia vai estar sempre junto, não adianta aplicar um selante num local onde eu tenho placa, certo?
biofilme, não posso. Então, eu vou fazer uma profilaxia nesse dente com pedra pomes ou pasta profilática e vou fazer meu isolamento relativo. Vou fazer o condicionamento ácido aqui também, só que esse dente, gente, se eu estou trabalhando com ionômero de vidro, o ácido que eu utilizo é o ácido poliacrílico. E esse ácido poliacrílico ele vai ser utilizado por 15 segundos, tá? Então, eu vou pegar o ácido, que é aquele líquidozinho que veio no ionômero, e vou colocar numa bolinha de algodão, igual essa aqui, e vou passar na superfície desse dente por 15 segundos. Aí, eu vou lavar o meu dente, vou secar com outra bolinha de algodão, vou manipular o meu selante ionomérico e vou levar ele, então, também com uma sonda nos sulcos e fissuras, certo? Apliquei o meu ionômero. Lembrem que ele é muitas vezes sensível, né, a cinedes, embebição também. Então, a gente faz uma pressão digital em cima com o dedo vaselinado. Então, peguem uma vaselina, apliquem no dedo e do dedo apliquem aqui no nosso dente, tá? Faz essa pressão digital assim que vocês notarem que ele está perdendo o brilho, ok? Removam o excesso, porque sempre tem excesso aqui, né? Então, removam esse excesso desse selante e apliquem novamente uma vaselina no final. Olha como ele fica certinho. Ele fica todo certinho, então não tem nenhum problema de utilizar um ou outro, resinoso ou ionomérico, certo? A limpeza da superfície a ser selada, preferencialmente por meio de profilaxia, é uma etapa importante, porque eu preciso remover todo o material orgânico, preciso remover meu biofilme, para depois eu conseguir fazer meu selante. E aí, ó, cuidar o tempo do condicionamento ácido, entre 30 a 45 segundos na maioria dos fabricantes. Sempre leiam as bulas. Porque, às vezes, vocês têm na cabeça de vocês um tempo, mas o fabricante do ácido que vocês compraram é outro, então, de repente, mudou a indicação. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. E aí, claro, cuidadosa lavagem e secagem da superfície previamente à aplicação do selante. O selante ele vai entrar nesses poros, nos sulcos, nas fissuras. Vocês precisam deixar essa área limpa, para que ele realmente se adere a essa superfície, porque senão ele não vai conseguir se aderir, certo? Então, muitas vezes a gente pensa, será que o selante ele é preventivo? Ele vai prevenir cárie? Ou ele é terapêutico? Ele vai tratar cárie? O que será que o selante faz? Previne ou trata? Nós temos diversos artigos trabalhando sobre esse tema, de prevenção ou de terapêutica. E um desses artigos fala que a indicação dos selantes, ela parece hoje estar mudando um pouquinho, porque ela está mudando da prevenção, né, de uma decisão terapêutica. Porque lembram que a gente trabalhou que ele é um material que vai se aderir à superfície de forma mecânica e impedir muitas vezes a progressão da lesão. Então, quando eu utilizo o selante em um momento que eu não tenho nada de sinal de cárie, mas que eu vejo que é um paciente indicado para utilizar selante, eu faço o quê? Eu estou usando um selante como método preventivo. Quando eu estou usando um selante em uma superfície que já tem algum indicativo de cárie, eu estou trabalhando com o selante no método terapêutico. Então, o selante está nos dois momentos, ok? E a real função dos selantes, então, outros artigos publicando sobre a função dos selantes, né? E eles trabalham claramente como o selante, né? Principalmente para a função terapêutica. Então, ele vai muito mais nos auxiliar no tratamento de cárie do que na prevenção de cárie. Mas, como eu falei, isso são estudos, são artigos indicando as funções dos selantes. A gente tem que saber que para aquele paciente que tem uma dieta, né, ruim, que tem uma higiene não tão boa, eu posso aplicar selante nesses dentes que estão erupcionando para fazer a prevenção.
mas eu também posso usar ele muito, e muito mesmo, como terapêutico. Gente, uma mancha branca ou uma lesão em esmalte, eu não preciso abrir com broca. Eu não preciso mais ser invasivo. Por isso a importância do selante como material terapêutico nesses momentos, certo? Então, a atual indicação dos selantes é aqui, ó. Lesão de cárie oclusal, ó. Lesão de cárie oclusal com microcavidades, tá vendo? Metade externa da dentina, tá chegando até a metade externa da dentina. Claro que antigamente se fazia o quê? Abria, né? Abria tudo, removia, escutava o grito da dentina e aí fechava o dente. Hoje a gente já consegue ver que se a gente só aplicar o selante, ó, dá até para ver que tá mais transparentezinho aqui, ó, que até apareceu a coloração. Mas o que a gente está sendo aqui hoje? Hoje nós estamos sendo não invasivos, certo? Então, a indicação do selante, sim, vocês podem utilizar ele como terapêutico, como um tratamento para as lesões iniciais, até metade externa da dentina, ou aquelas lesões que estão só em esmalte, sem a utilização de broca, ok? Passando dos nossos selantes, a gente tem os cariostáticos. Dos cariostáticos, eu trabalho com vocês o diaminofluoreto de prata, tá? Diaminofluoreto de prata tem como um conhecido, né, ser chamado de cariostático. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, né, anticárie, ó, cariostop, que são os cariostáticos. Então, os cariostáticos foram desenvolvidos no Japão há mais de 50 anos, então também muito tempo, né? O objetivo do desenvolvimento dos cariostáticos foi paralisar as lesões de cárie. E as lesões, notem aí, em dentina. Então, paralisar as lesões de cárie em dentina. E o efeito anticárie se dá pelos íons fluoreto e o antimicrobiano pelos íons de prata. Então, ele tem essa função de paralisar. E ele, nos Estados Unidos e em outros países, ele é vendido a 38%, a concentração dele. E essa concentração de 38%, olhem quanto equivale 45 mil ppm de flúor. Hoje, a gente trabalha aqui no Brasil com as concentrações boas e grandes de flúor, como, por exemplo, a gente trabalhou na semana passada com o uso do fluoreto, chegando nos vernizes até 22, 23 mil ppm de flúor. Então, olhem quanto tem em um cariostático. São muitas quantidades, né? Olha só, 45 mil ppm de flúor. Essa foto eu tirei do Anuário de Odontopediatria, que trabalha que quando a gente aplica o diaminofluoreto de prata no dente, então o cariostático, né? A gente vai ter uma formação lá no dente pela utilização do flúor, né? De hidroxiapatita, então a parte dos íons flúoros vão formar hidroxiapatita. A hidroxiapatita, em contato com o fosfato de prata, que também está dentro do diaminofluoreto de prata, reage com os íons, fica negra na luz, por isso que quando eu utilizo o cariostático e quando ele é bem aplicado e tem as reações no meu dente, o dente fica escurecido, fica mais enegrecido, certo? Por causa dos íons prata que estão nesse momento. Porém, esses íons prata que fazem isso, ó, eles têm ação antibacteriana. Então, é muito importante eu utilizar os cariostáticos. A gente sabe que, pelo um apelo estético, não se utiliza tanto hoje em dia os cariostáticos, mas eles são excelentes e deveriam sim ser utilizados para muitas indicações dentro da odontopediatria. Os cariostáticos, dentro do Brasil, eles estão numa concentração que varia de 10% até 30%, tá? Ele tem um baixo custo, então ele é muito barato para a gente adquirir. A ação dele, como eu falei, é pelos íons fluoreto e prata, né? Então a gente está trabalhando
no tratamento dessas lesões, até em dentina. Os íons prata se ligam às proteínas do dente, que era daquela foto anterior, tornam ele mais resistente à ação dos ácidos bacterianos, com mais densidade mineral e dureza. Então, é muito interessante utilizar os cariostáticos. E, infelizmente, ele perdeu muito campo devido à parte estética, né? Mas hoje, cada vez mais os odontopediatras estudam sobre cariostáticos e ele está voltando no mercado como um bom agente de prevenção e de controle. Então, as lesões para faces proximais dos dentes descidos, foi realizado alguns estudos e provou que após 24 meses, o diaminofluoreto de prata mostrou-se tão eficaz quanto o infiltrante ou quanto o uso do fio dental. Então, para aquelas lesões de face proximal, que vocês veem que é tão difícil restaurar, né? Entrar com um broco na face proximal, isolar. Vamos tentar paralisar essa lesão antes dela progredir? Com o quê? Podemos usar os infiltrantes, podemos usar o fio dental como uma orientação para a família e uso de flúor, mas o diaminofluoreto de prata também se mostrou tão efetivo quanto estes. Então, pode-se utilizar o diaminofluoreto de prata. Em molares permanentes que estão em erupção, após 30 meses de acompanhamento, não houve diferença entre orientação de escovação supervisionada, então aquele molar permanente do Joãozinho que estava erupcionando. Vocês poderiam fazer o quê? Fazer orientação de escovação supervisionada. Porque se ele escovar bem aquela superfície, não vai ter cárie, certo? Por quê? Porque ele vai estar sempre desorganizando o biofilme, ele vai cuidar da sua dieta, ele vai cuidar da sua escovação. Só que vocês sabem que às vezes é muito difícil essa orientação de escovação supervisionada ser 100% efetiva. Mas nesse estudo, falou que em molares permanentes em erupção, a orientação supervisionada, selar com ionômero ou usar diaminofluoreto de prata estavam iguais após 30 meses, então tiveram o mesmo efeito. Por isso que ele é importante também, porque ele tem um baixo custo, fácil aplicação, fácil cuidado, mas, como eu falei, tem uma parte de apelo estético. E aí vem a questão de a gente conversar com os pais e explicar os prós e os contras de todos os métodos que a gente tem e ver junto com os pais as melhores opções. Porque às vezes uma manchinha preta no dente causada por um cariostático utilizado lá naquele primeiro molar permanente, quando estava em erupção, não vai ser um problema para essa criança ou um adulto no futuro. Certo? E a desvantagem, claro, é o escurecimento devido a precipitações dos íons prata. Mas isso tudo é conversado e é negociado também com os pais e, às vezes, quando em época de decisão, até mesmo com as crianças. A técnica da aplicação do cariostático é uma técnica muito simples. Então, a gente vai fazer profilaxia, sempre, lembrem, profilaxia regra. Tem que vaselinar toda a mucosa, então os lábios, perto de onde a gente vai utilizar, porque pode ou manchar pelos íons prata, né? Ou pode até mesmo ter alguma irritação devido ao conteúdo que o cariostático tem. Então, sempre tem que vaselinar. Isolamento relativo, seca bem esse dente e aplica o produto com bolinha de algodão. Então, embebe ele, o algodão, no cariostático, leva até o dente, isolado relativo, e com vaselina ao redor do lábio e da mucosa, e aplica essa bolinha de algodão em torno de 3 minutos em cima desse dente que vocês querem que ele haja. Após isso, lava por 30 segundos. Isso é o protocolo de aplicação. Então, essa é a técnica. É só isso. Profilaxia. Vamos vaselinar a mucosa. Isola relativo o nosso dente. Aplica ele embebido em um algodão por torno de 3 minutos e lava. Pronto. Só isso. Só que existem vários protocolos de reaplicação. Porque, por exemplo, gente, igual o selante. Não é aplicar uma única vez e dizer para o paciente que aquilo ali resolveu a vida dele. Não resolveu. Aquilo está ali para ajudar o paciente.
Então, o selante e o cariostático, eles precisam ser repostos. O paciente precisa voltar no consultório de vocês, ele não pode nunca mais aparecer. Essas técnicas de aplicação para o cariostático, tem várias que surgiram de tempo, de quando voltar, quando não voltar. Mas as melhores evidências científicas tratam para uma aplicação intensiva. Aquele paciente, então, que tem muitas cáries ativas, a gente poderia aplicar 3 a 4 sessões de intervalos de semana. Então, ele vem essa semana, eu aplico, deixo 1 ou 2 semanas, ele volta, eu reaplico. Mais 1 ou 2 semanas, ele volta, eu reaplico. Isso seria uma aplicação intensiva naquele paciente que tem muitas lesões de cárie ativa. E nós temos também uma aplicação periódica, a cada 6 ou 12 meses. As melhores evidências nos indicam que essa aplicação a cada 6 meses é o que teria uma melhor indicação para manter esse dente, né, até a época de esfoliação, se a lesão estiver em dentina. Então, imaginem um dente com uma lesão em dentina que vocês aplicaram o cariostático para ela paralisar. Quando ela paralisa, vocês já vão notando uma cor escurecida, porque, claro, íons prata, mas vocês já não notam mais aquela coloração específica de uma dentina amolecida, né? Então, ela se torna mais endurecida, ela muda de cor, ela muda o aspecto. Só que isso foi na primeira aplicação do cariostático. Esse dente não pode voltar, ali não pode acumular de novo placa e reativar essa lesão. Então, por isso que a gente precisa ficar reaplicando várias vezes. Então, a reaplicação do cariostático em lesões de dentina é até a esfoliação do dente, a gente tem que cuidar dele sempre. E aí, esse paciente tem que voltar no consultório a cada 6 meses, tá? Então, ó, vaselina, o lábio do paciente, vaselina mucosa, tem que vaselinar. Aqui, essa foto é do anuário de odontopediatria, eu trouxe, ó. Imaginem que aqui eu tivesse uma lesão interproximal. Como que eu faço para aplicar na interproximal? Uso uma borrachinha de orto aqui, ó. Porque daí de hoje para amanhã, 24 ou no máximo 48 horas, eu já consegui um espaço e aí eu consigo aplicar ele tranquilamente aqui, tá? Então, lesões se fosse interproximal. Olha aqui, ó, vaselinando, ó, vaselinou na superfície lingual, vaselinou na superfície vestibular, para deixar, ó, tudo protegido de uma possível irritação ou um possível manchamento. Faz o isolamento. Aqui, ó, já estava lavando, mas eu preciso aplicar ele. Eu aplico ele, então, com uma bolinha de algodão, ou eu posso pegar um microbrush, mas 3 minutos aplicando, faço a lavagem final e libero o meu paciente. É só isso. Não tem mistério, certo? Então, ele é muito simples de utilizar, ele tem um baixo custo, tem uma grande efetividade no controle da progressão das lesões. Dentro dos novos materiais que a gente tem da odontopediatria, nós temos algumas coisinhas. Lembram que eu até falei dos infiltrantes? Citei eles nessa aula, né? Os infiltrantes, eles são infiltrantes resinosos, eles são do tratamento microinvasivo também, a gente não utiliza a broca para eles. A indicação deles é lesões não cavitadas em esmalte, hipomineralizações, manchas brancas ou lesões iniciais em dentina, né? E eles são compostos por resinas de baixa viscosidade. Essa resina, ela acaba entrando, né? Então, infiltrando, por isso o nome deles infiltrantes, é porque a resina de baixa viscosidade infiltra nos poros daquela lesão e que estava desmineralizada, né? Então, fecha esses poros, oclui eles e dessa forma não tem a progressão da lesão cariosa, tá? Os infiltrantes, então, eles têm um quadrinho que mostra o quê? Para prevenção, eu posso aplicar só o flúor. Quando eu tenho lesão em esmalte, né, metade interna até metade externa da dentina, aqui, ó, eu posso utilizar a técnica infiltrativa.
Quando eu tô entrando muito em dentina aqui, ó, nesses dois, no D2, no D3, eu preciso, claro, fazer técnica invasiva. Então, eu preciso fazer uma restauração no meu dente. A técnica microinfiltrativa vai se basear na fluidez da resina, que eu falei para vocês, que ela é fluida, então ela entra nos poros, penetra e bloqueia a passagem dos ácidos cariogênicos. Então, a gente não tem uma progressão da lesão quando eu acabo ocluindo esses poros por utilizar os infiltrantes. Um desses materiais é o Icon, da marca DMG, né? E ele é utilizado para proteger e preservar o tecido sadio ao redor das lesões. Então, aqui, ó, eu ampliei um pouquinho a foto, porque ele tem duas composições para venda. Uma que é para vestibular, que é para aqueles dentes com lesões de mancha branca vestibular, ou com hipoplasias, né? Porque como ele oclui, nas hipoplasias, como ele oclui os poros, muitas vezes ele dá um mascaramento do manchamento. Então, ele é bem interessante para utilizar. E ele tem também a parte da proximal. Esse aqui é proximal, então tem vestibular para comprar o proximal. Esse aqui é proximal, ó. Tá vendo que ele já vem na face proximal, para que eu nem precise, olha, eu não vou precisar usar broca aqui, eu só vou precisar afastar um dentinho do outro para que ele possa penetrar. Então, ele é muito interessante nisso. O kitzinho, ele vem com 7 unidades de tratamento, então vem 3 seringas de ácido clorídrico, etanol e a resina infiltrante, e vem as cunhazinhas próprias para poder afastar quando eu estiver falando de proximal, certo? Então, a gente tem vários artigos já utilizando e provando a boa utilização, né, a indicação do Icon, desses infiltrantes. E eu vou passar o passo a passo para vocês verem também como é fácil. Ele é muito fácil, mas ele tem mais passos a serem seguidos. Então, sempre profilaxia, né? Taça de borracha, pasta profilática. Alguns artigos dizem que pode fazer isolamento relativo, dependendo da região, se for anterior, né? Mas no fabricante ele pede que seja um isolamento absoluto do campo operatório. Tem as cunhazinhas interdentais, então se eu estou falando de proximal, ele já vem com a cunha. Eu coloco essa cunha na região cervical e aí ela fica, essa cunha, até o final do tratamento, então já vem junto com o produto. Dentro do produto, eu vou aplicar, depois dessa cunha, eu vou aplicar o Icon Et, que é ácido hidroclorídrico a 15%. Eu aplico ele durante 2 minutos, ele vai ficar ali na interproximal por 2 minutos. Vou lavar com água durante 30 segundos e vou secar por mais 30 segundos. Depois que eu lavei e sequei a aplicação do Icon Et, eu vou aplicar o Icon Dry. O Icon Dry, ele é 99% de etanol, eu vou deixar ele ali 30 segundos, vou remover ele e vou secar por mais 30 segundos. Vou aplicar aí sim o Icon infiltrante, que é a minha resina, durante 3 minutos e polimerizar por 40 segundos. Depois eu posso aplicar novamente por 1 minuto e fotopolimerizar por 40 segundos. Esse é o passo a passo que o fabricante do Icon nos oferece. E o resultado que eles trazem é de um exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês para a gente ver de um acompanhamento de 1 ano. Olhem que interessante. Então, nós estamos aqui, aquela carizinha lá, ó, todo mundo fica desesperado, pensando, meu Deus, vou gastar aqui com broca, esse dente eu vou ter que abrir, vai ser difícil isolar, e olha lá ele, ó, tem cavidade, ó, tem uma cavidade, tá em esmalte, começando a entrar em dentina, certo? De posse do Icon, a gente faz o quê? Faz o isolamento, coloca o Icon Et, ó, então aquele ácido hidroclorídrico que eu falei para vocês, ó, já vem nessa bisnaguinha desse jeito e já vem, ó, interproximal para vocês usarem, tá? Então não precisa ficar fazendo nada de cavidade ou espaço, porque ele já vem, ó, certinho para usar na interproximal aqui. Depois lava, seca, aplica o Icon Dry, seca, né? E aí aplica a resina, ó, a cunhazinha lá e ele aplicando a
resina aqui, interproximal. Então, esse é o aspecto final. Olhem como já reduziu, olhem como ficou diferente, olhem a radiografia totalmente fechadinha e olhem o caso inicial. Então, o caso final, o caso inicial, o caso inicial, o caso final. Então, isso aqui foi com 12 meses de acompanhamento, 1 ano depois. Olhem, perfeito. Não tem nenhum problema. Então, foi utilizado um infiltrante. É um novo material que a gente pode abrir mão. Aqui, ó, ele foi utilizado para face vestibular. Então, a gente tem muito em paciente que utiliza aparelho. Acaba que a nossa placa retém aqui na cervical, diminui a escovação e o cuidado, começa com o quê? Mancha branca, né? Então, essa mancha aqui, ela fica muito feia para um paciente adolescente. Muitas vezes ele não gosta, porque isso aqui está em todos os dentes. O Icon a gente pode utilizar e olhem a diferença. Isso aqui foi a diferença na primeira aplicação, daqui para cá. Pode aplicar mais vezes? Sim, até você encontrar a cor que você deseja ou realmente, né, mascarar mais. Mas daqui para cá, eu já tenho uma grande mudança. E eu digo para vocês que não teria tantos problemas assim, né? Então, daria até para deixar desse formato. E claro que esse aqui foi o Icon vestibular, né? Então, tem os dois formatos para compra. Outro material novo que está no mercado é o Riva Star. Então, o Riva Star, ele é um novo agente cariostático e tem uma ação dessensibilizante. Esse Riva Star, ele não vai ter o manchamento dos dentes como a gente tinha na utilização do cariostático. É isso que promete o nosso produto Riva Star. Tem como vantagem, né? Maior aderência com cimentos de ionômero de vidro. Então, quando aplica o Riva Star nas cavidades de cárie dentina, o ionômero de vidro tem uma facilidade tranquilamente de entrar e fazer a restauração. Ele é um agente cariostático excepcional e tem ação dessensibilizante, então diminui a sensibilidade dos nossos pacientes e reduz o risco de terapia endodôntica, porque se a gente deixasse aquela cárie, né, em progressão na dentina, a gente teria com certeza, né, uma progressão para tratamento endodôntico. Então, é uma das vantagens do Riva Star. Isso eu tirei do site do Riva, onde ele fala que é para limpar os dentes com a pasta profilática, isolar com algodão, secar a área, aplicar uma barreira gengival nos tecidos. Então, ele pede para aplicação da barreira gengival e polimerizar a barreira. E aí, ele vem aqui, eu já venho, uma escova prateada e um tubo prateado, uma escova verde e um tubo verde. Então, com a escova prateada, eu vou perfurar a cápsula do tubo prateado. Vou fazer movimentos circulares, vou empurrar essa folhinha de abertura, né? Vou abrir, então, essa cápsula e vou aplicar no local ali onde eu quero tratar. Vou usar a escova verde para perfurar a cápsula verde, vou também tirar a tampinha da cápsula verde e vou aplicar a cápsula verde em cima. E aí ele pede para ser uma quantidade generosa e aplicar até que o branco que vai estar ali vai se tornar transparente. Então, nesse verde, ele é branco. Eu tenho que aplicar ele até se tornar transparente. Deixa secar e aí remove a barreira gengival. Pronto, tá? Já foi, já está aplicado. Eles fazem como observação que o material poderá manchar os dentes se for incorretamente usado. O paciente precisa ser informado sobre esse risco antes do uso. Então, se for incorretamente utilizado, vai manchar o dente. Se for utilizado de forma correta, ele não mancha os dentes, tá? E aqui é uma foto do site também do Riva, mostrando, olhem essa lesão inicial de cárie, tá? Aqui, não vou dizer nem mais inicial, né? Mas uma lesão em dentina. Isso é muito comum de a gente achar no consultório, né? Nos dentes anteriores. Se eu tivesse aplicado cariostático aqui mesmo, ele ia paralisar essa lesão? Sim. Porém, ele ia ficar enegrecido, escuro, preto. Com a aplicação do Riva Star, olhem aqui, ele paralisou a lesão, só que ele não ficou
escurecido. Então, essa foto, esse caso aqui está no site do Riva mesmo, que eu peguei, e aqui já mostra o depois e o antes. Então, bem interessante esse novo material dentro da odontopediatria.